Eu acho até que a gente não tem ainda mais projeção do jiu-jitsu hoje no UFC, porque se compara o UFC do começo com o de agora, você não tinha divisão em rounds. Uhum. Então o cara ele cansava, o cara muito explosivo, e depois ele ficava à mercê do outro. E também não tinha luva. E o pessoal que não luta pensa que a luva é pra proteger a cara, né? Aí vem um pessoal, não, bateu de luva não vai doer, né? Porque é pra proteger a mão. O cara, quando vai Isso aí. socar sem a luva, se ele der alguns Quebra as socos mãos. errados, ele quebra a mão dele. Então, o cara ter os 5 socos ali, quebrou a mão, ele tá à mercê também do cara que não precisa socar. Ele vai conseguir dominar através de princípio de alavanca, né? É isso aí, é isso aí. Então, assim, a UFC evoluiu como entretenimento, virou um novo esporte, tem as suas regras e tá tudo bem, mas isso não muda o fato de que, primeiro que o jiu-jitsu, ele, no meu entendimento, ele é para transformar as pessoas em pessoas fortes, né? Então, cara, o que você vai enfrentar na tua vida? Provavelmente não vai ser o UFC, né? Então você tem que ter essa autoconfiança e essa segurança de que você não é a presa, entendeu? Eu acho interessante que você falou várias coisas sobre força de alavanca e tudo mais, e vendo, porque o Bruno pratica e vem me falar as coisas, e você falou também sobre botar os filhos no jiu-jitsu. Então, o que a gente pode dizer que trabalha, né? Força mental, força física mesmo, sei lá, equilíbrio. O que trabalha mais além da resiliência? Eu acho que é uma das coisas que mais trabalha no jiu-jitsu é a resiliência, porque você está sempre se ferrando, me Também, parece. também. A resiliência, é claro que ela é importante, né? Que Mas é um pouco do que as pessoas parece não estão tendo ultimamente. ontem a gente fez a graduação na academia de final de ano, alguns faixas pretas lá receberam e tal, e o meu sócio, o Michael, ele estava falando sobre a diferença da resiliência e da antifragilidade, né? E aí eu lembro do Bruno, quando eu comecei a estudar Taleb, eu vi os vídeos do Bruno falando sobre antifragilidade e tal. E porque a resiliência ela pode ser meio burra, né? Você pode repetir o erro. Sim, Então, às vezes, não faz não é sentido. exatamente o que eu entendo que o jiu-jitsu traz de benefício. Eu entendo o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. Para mim, assim, as virtudes cardeais estão todas ligadas ao jiu-jitsu. Você vai desenvolver tua coragem, você vai ter que se desafiar, você vai lá, pô, que treino que eu vou fazer hoje? Vou fazer com aquele cara ali Quem que vai me que é mais bater? tranquilo ou vou ali no desafio real, né? Então você está o tempo inteiro se testando um pouquinho. Você tem a questão da temperança, que é o seu controle emocional. Você ser menos reativo e mais reflexivo. Porque se você for reativo, significa que você está usando o teu instinto e você vai caminhar para a morte o tempo inteiro. Não tem outro jeito. Você tem uma busca de conhecimento infinito. Ninguém nunca vai ser bom de jiu-jitsu, né? Porque a luta vai se transformando, os movimentos vão se transformando, as estratégias são diferentes, cada um luta de um jeito. Então você nunca vai saber exatamente ser muito bom. Sempre tem coisa para você melhorar, né? E quando você vai melhorando muito, a idade vai chegando e você vai perdendo performance. Então, de toda maneira, você tem que estar numa busca de conhecimento para que você possa melhor se moldar à situação. E tem um senso de justiça na luta que é incomparável, né? Você tem uma transparência do que é certo, do que é errado, de quem é ético, de quem não é. É difícil você se esconder numa luta de jiu-jitsu, né? Então, eu acho que esses benefícios por si, que não são, né, não é de agora, né, são coisas da humanidade, eu acho que todos eles são muito bem trabalhados no jiu-jitsu. Se perguntar uma característica que eu acho que todo lutador de jiu-jitsu acaba tendo naturalmente, é a da adaptabilidade. Porque o seu adversário, ele quer 100% do tempo, 100% do oposto do que você quer. Pensa num cara chato, né? Uhum. Tu quer botar a mão na gola, o cara tira. Você quer segurar o braço, o cara não deixa. Tudo que você quer fazer, o teu adversário cria um problema. Então você fica solucionando o problema o tempo inteiro. E isso vai virando o que é o treino, né? Você está lá no dia a dia, cara, teu treino é o tempo inteiro solucionando o problema. Quando você tem essa cabeça, significa que os problemas que se colocam à sua frente fazem parte de um processo. Você já está preparado para aquilo. A tua cabeça já está preparada para aquilo. Então, você não tem tempo de vitimização, você não tem tempo de reclamar, você não tem tempo de botar a culpa em ninguém, porque você tem que resolver o problema. Porque se você não resolver o problema, o teu adversário vai fazer 3 jogadas no xadrez sem você fazer nenhuma, Sim. porque você está lá reclamando da vida. Uhum. Então, você começa a se acostumar que o problema faz parte e que eu preciso resolver esse problema o mais rápido possível.
Então, a minha cabeça não está muito preocupado com a derrota, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Eu estou querendo resolver o que está na minha frente. Então, te força a estar no momento presente, te força a se adaptar muito bem, né? E a não reclamar da vida e não querer botar a culpa em ninguém, porque a culpa só pode ser sua. Não tem ninguém lá fazendo por você, né? Não tem em quem você botar a culpa, entendeu? Isso do momento presente é muito interessante mesmo, porque fazia muito tempo antes do jiu-jitsu que eu não tinha sentido o que eu senti quando eu comecei a lutar. Eu falei, cara, o foco fica 100% aqui. Em um tempo onde a gente está o tempo todo desfocado, porque tem o celular, não sei o quê, aconteceu tal coisa. E a última vez que eu tinha sentido algo parecido foi na academia militar, quando eu fiz a primeira aula de equitação. Porque na primeira aula, eles te colocavam num cavalo sem sela e falavam, vai lá, fica aí. E botava o cavalo para rodar lá, meia hora a gente sem sela. Eu só pensava, não quero cair desse negócio. Então, você fazia força com a perna, segurava o cavalo, não pensava em mais nada. Na luta, eu falei, cara, é a mesma coisa. Você não consegue pensar em mais nada. Porque senão o problema vai lá e te finaliza. Pega o teu pescoço e já era, entendeu? Então você tá 100% focado. Acho que para esse tempo onde o pessoal tá cada vez mais sofrendo com transtorno de déficit de atenção, é maravilhoso. Sem dúvida. Não, e fora a relação com a accountability, né? Porque se você botar a mão no lugar errado, é o teu braço que vai ser apertado, né? Se você virar de costas, é o seu pescoço que vai ser apertado. Então você vai pagando o preço pelos seus erros. Você vai entendendo que quando você está numa situação de dificuldade, aquela situação de dificuldade, ela foi precedida por vários erros, decisões que você fez, né? Então você errou uma vez, errou duas, errou três, errou quatro. Aí daqui a pouco você errou a quinta vez e está numa posição horrível. Aí o seu desejo é que num estalar de dedos você volte lá atrás, mas a vida não é assim. Então você agora tem que apontar para o melhor movimento possível, E resolver. rota correta e ter resiliência para sair dali com calma, né? Então acho que tudo isso está dentro do tatame. É simplesmente impressionante a relação, né, das virtudes e todos os conceitos de filosofia que você encontra no tatame. E eu, quando comecei a estudar filosofia, eu falei, nossa, cara, mas os caras treinam jiu-jitsu, não é possível. Eu acho que Aristóteles devia ser bom de raspagem de gancho, alguma parada, porque assim, tem uma simbiose quase das coisas, entendeu? deve ser por isso que tantos amigos nossos que são empresários de sucesso estão se apaixonando pelo jiu-jitsu. Chega lá, tira a cabeça de um problema de fora, né? Consegue se adaptar, ficar ali. E além de trabalhar todas essas outras virtudes que você disse. Assim, eu acho que tirar é óbvio que é super valioso você estar ali por 1h30, 2 horas, concentrado e sem usar celular e sem nada. Tem o seu valor. Mas você poderia ser disciplinado e fazer outras coisas. Eu posso botar meu celular do lado, pegar um livro e, cara, vou ficar 2 horas aqui, ninguém me incomoda e tá tudo bem. Eu tô aqui no livro, tô presente também. Tem benefícios. Mas o problema da prática e dessa coisa de você não ter quem culpar pelo problema tem um valor completamente diferente. E eu acho que as pessoas se pegam e falam assim, cara, eu preciso estar aqui, eu preciso fazer isso, porque é o meu desenvolvimento pessoal. São coisas que ninguém pode fazer por mim. Né? Não adianta, ninguém pode te... Se você não praticar e não se desenvolver, eu não tenho o que fazer. Entendeu? Até no limite, o livro, cara, algum professor pode te contar. A luta não tem. A luta você tem que viver. Né? E eu acho que as pessoas vão se encantando com a ideia de que você se desenvolve a partir do momento que você faz coisas difíceis. Então, esse é um componente da felicidade, né? É o componente da satisfação. A satisfação é proporcional à dificuldade que você enfrenta. Então, quando você está no jiu-jitsu, são coisas difíceis de fazer. Né? Você vai treinar com um cara mais graduado, fala, pô, esse cara é difícil. Pô, eu consigo sobreviver isso aqui, cara, você sai daquele treino muito satisfeito, muito feliz, né? Aquilo vale muito o teu esforço. E as pessoas vão se encantando com isso, porque é um prazer real. Não é um prazer dopaminérgico de ficar... Né? Não é imediato. Rolando feed. Não tem. Não tem. É outro nível de prazer. Né? A Malu sabe exatamente como é que foi meu treino quando eu chego em casa. Exatamente. Todo dia que ele animado. chega... Se ele chega sem falar nada, eu já...
Apanhou de alguém. Eu falei, quantas porradas? Você levou porrada de quem hoje? Como foi a porrada de hoje? Não, né? tem porrada que você sabe que é normal, Que é- né? Vai treinar com um cara mais gradado que é muito bom, você sabe, é isso. Eu só quero sobreviver, cara. Se eu conseguir fazer... Tem cara que meu objetivo é fazer 2 pontos no cara. Entendeu? Não, se eu fizer 2 pontos desse cara aqui, meu dia tá tá vendo? ganho hoje. O ruim é quando você apanha de um cara que geralmente você bate. Aí, Aí esse é o dia que eu vou pra casa pensativo ouvindo Dust in the Wind no carro. Chegou lá triste e fala, pô, hoje não foi um dia.